Ver companheiros aqui daquela época ainda, segurando o bastão firmes, e a gente está aqui também. Mas hoje nós vamos comentar alguma coisa sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, que fala para nós sobre reencarnação, basicamente. E para nós espíritas, entra no automatismo, porque para a gente a reencarnação é algo tão natural, tão comum, que a gente esquece que tem pessoas que não acreditam nessa forma de ver a vida. E a gente acaba não explicando de uma forma que a pessoa que não acredita possa entender qual o sentido da reencarnação. Porque é tão natural para a gente, quando a gente fala, parece que o outro já entendeu. E às vezes quando chega uma pessoa nova na casa, vem para os estudos, a gente está falando em reencarnação, está falando em perispírito, está falando em nomes, nomenclaturas do Espiritismo, que não são tão comuns assim. E as pessoas ficam, o que é isso, né? Às vezes a gente tem que entender esse lado também, né? Às vezes a gente vai falar sobre reencarnação, tem pessoa que vem falar, não, eu não acredito, porque como é que eu sou uma pessoa hoje depois eu vi um animal? Ou seja, não entende a reencarnação conforme o Espiritismo, né? Que no Espiritismo, se ele for entender, ele vai ver que a gente não volta mais como animal. Agora, só para frente, nunca mais para trás, né? Mas a gente tem que entender isso e explicar de uma forma com que a pessoa possa entender, né? E de preferência, sem querer fazer um longo texto, ser simples, que é na simplicidade que as pessoas vão entender, e não utilizar frases mais difíceis, né? Mas nesse capítulo tem um trecho que fala sobre ressurreição e reencarnação, que conta sobre o encontro de Nicodemos com Jesus. Como a gente sabe, né, Jesus sempre recebia todo mundo. Estava André, Tiago e Jesus conversando. À noite, já estava escurecendo em Jerusalém. O silêncio na cidade já era completo. Não existia televisão naquela época, né? Nem internet. Então a cidade, quando escurecia, não se ouvia mais nada, só os grilos. E Nicodemos vai procurar Jesus à noite, para conversar com Jesus. E aí diz o texto: ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir, como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. Aqui nós já vimos alguns pontos que Nicodemos coloca. Primeiro, chamando Jesus de mestre. Nicodemos fazia parte do Sinédrio. A gente sabe o Sinédrio o que era? Os doutores da lei. O Sinédrio reunia nele o legislativo, o executivo, a justiça e a religião. Era tudo junto. Ou seja, os doutores da lei, eles faziam as leis, executavam
e faziam com que as pessoas executassem, cumprissem as leis. Eles julgavam os atos do povo e também eram a religião. Ou seja, tudo isso era decidido no Sinédrio. Para a pessoa ser um doutor da lei, ele tinha que conhecer a fundo a lei. Ou seja, Pentateuco Mosaico, né? E aqui ele diz um trecho muito interessante, quando ele diz assim: porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. Se a gente for ver lá em Deuteronômios, capítulo 18, Deus disse segundo a Bíblia, né? Deus disse a Moisés: eis que enviarei um profeta, irmão deles, ou seja, daquele grupo, né, dos hebreus. E a minha palavra estará com ele. E aí Moisés pergunta: mas como que eu vou reconhecer ele? Então Deus teria dito: pelos milagres que ele vai fazer. Então, como Nicodemos era doutor da lei e conhecia a fundo a letra, ele disse: ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Ou seja, citando Deuteronômios, não é? Onde Deus disse que se reconheceria pelo que ele faz. E ninguém faz o bem se não for de Deus, né? Então a gente já tem 2 pontos aí. Ou seja, reconhecendo que Jesus é enviado, é o Cristo de Deus, e que reconhece ele pelo que ele faz. E segue, né? Jesus lhe respondeu: em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre da sua mãe para nascer uma segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus. E aqui a gente observa: Nicodemos era doutor da lei e conhecia a letra, mas não interiorizou os textos, ou seja, continuou na letra. Então a dúvida dele, porque a reencarnação era conhecida na época pelos hebreus, mas eles achavam que os profetas reencarnavam. Por isso que quando Jesus pergunta quem eles dizem que eu sou, ou seja, eles já sabiam, mas eles achavam que somente os profetas reencarnavam. E não todo mundo, né? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade digo-te, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouve, onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Né? Então é muito claro esse texto. Não há o que duvidar quando ele nos fala da reencarnação. E segue. Respondeu-lhe Nicodemos: como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou: pois que és mestre em Israel e ignora estas coisas? Ou seja, aqui vai um outro pontinho, né? Jesus reconhece a autoridade de Nicodemos, porque ele diz: tu é mestre em Israel. Aí ele está reconhecendo. Mas ele, ao mesmo tempo que ele reconhece, ele diz: tu é mestre, mas não entende disso?
Como pode? Não é? Se tu sabe todo o texto bíblico, como pode tu não saber dessas coisas? Ou seja, de novo, Jesus coloca sabe a letra, mas não sabe interiorizar o que quer dizer a letra. Mesma coisa no Espiritismo, se a gente ficar na letra, a gente não vai entender o Espiritismo. O Espiritismo que está escrito, se ele não for interiorizado, vai nos ser útil. Porém, a gente não vai entender a profundidade que o Espiritismo nos traz. Né? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que não sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me credes, quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falo das coisas do céu? Não é? Se a gente não quer entender, quando não nos é falado sobre as coisas da terra, como a gente vai entender quando ampliar isso e sair da terra, daquilo que a gente vê com os olhos carnais? Já pensou se Jesus tivesse falado naquela época sobre galáxias? O que haveria de ter acontecido com o povo? Iam chamar de lunático no mínimo. Já pensou se Jesus falasse que naquela época se tinha ideia que à noite Deus colocava um lençol cheio de furinho, e que as estrelas eram, né, como se fosse uma luz nos furinhos desse lençol, que Deus tapava como se tapasse a terra do sol, né? E aí ficavam os furinhos que eram as estrelas. Imagina ele falando sobre o que hoje a gente sabe, o mínimo do todo. Mas Jesus conhecia tudo, né? E sabia que ao tempo certo tudo ia se revelar. E ainda está se revelando. Nós vamos aí num longo tempo aprendendo muita coisa. Tem um texto muito interessante no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, que fala sobre entender a letra, mas não entender o significado que se quer passar. O texto na lição a lição a Nicodemos, o capítulo da Boa Nova. E um trecho da mensagem diz assim, porque ele relata, Humberto de Campos relata o encontro de Nicodemos com Jesus, André e Tiago. Ou seja, quando Jesus está conversando com Nicodemos, Tiago e André estão observando. E eles também ficam com dúvidas, não é? Então, quando Nicodemos sai, que ele fica perdido, quando Jesus diz que tem que nascer de novo, né? E ele fica naquela dúvida, como que um adulto pode voltar ao ventre da mãe, né? Não tem como, porque ele achava, né, que era a mesma pessoa e não o mesmo espírito. Tiago também fica com a dúvida. E mais à frente ele diz, Jesus, né? Dentro da lei de Moisés, como se verifica o processo da redenção? Faz essa pergunta para Tiago, porque Tiago ficou com a dúvida. Tiago meditou um instante e respondeu: também na lei está escrito que o homem pagará olho por olho e dente por dente. Jesus responde, né? Também tu, Tiago, estás procedendo como Nicodemos. Replicou Jesus com um generoso sorriso. Como todos os homens, aliás, tens raciocinado, mas não tens sentido. E esse ainda é um porém que a gente tem, né? O homem raciocina, mas não sente aquilo. Ainda não ponderaste, talvez,
que o primeiro mandamento da lei é uma determinação de amor. Acima do não adulterar, não cobiçarás, está o amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração e de todo o entendimento. Como pode alguém amar o Pai aborrecendo-lhe a obra? Interessante, né? Como a gente pode amar alguém fazendo ela sofrer? Como a gente pode amar Deus não respeitando a obra de Deus? Né? Como a gente pode dizer que ama a Deus desrespeitando aquela pessoa próxima de nós ou aquela pessoa que a gente não conhece e se achega a nós e a gente repele? Como a gente pode dizer que ama a Deus se não respeita a natureza? É um contrassenso, parece, não é? Se tudo é obra de Deus, como a gente pode dizer que ama Ele e não respeita a obra dele? É algo que a gente tem que meditar sobre as nossas ações, os nossos atos, meditar de nós para nós mesmos e não para julgar o outro nos atos deles, né? Nos atos dele. Contudo, não estranho a exiguidade da visão espiritual com que examinaste o texto dos profetas. Todas as criaturas hão feito o mesmo, investigando as revelações do céu com o egoísmo que lhes é próprio. Ou seja, a gente observa as coisas de Deus com o egoísmo que nos é próprio. Né? Ainda vive em nós o egoísmo, o orgulho, né? Organizam a justiça como o edifício mais alto do idealismo humano. E, entretanto, coloca o amor acima da justiça do mundo, e tendo ensinado que só ele cobre a multidão dos pecados. Se nos prendemos à lei de Talião, somos obrigados a reconhecer que onde existe um assassino haverá, mais tarde, um homem que necessita ser assassinado. E olha que interessante. Porque o Espiritismo traz a lei de causa e efeito, que não é a mesma lei do karma. Que a lei do karma é a lei de Talião. Tu fez isso, vai te acontecer isso. Ou seja, se você arrancou um braço de uma pessoa, vamos dar um exemplo, na outra encarnação tu vai sofrer isso. Mas a lei de causa e efeito não é assim. Porque senão, onde estaria o perdão? Não haveria perdão. Então a lei de causa e efeito é diferente. Ela diz, tu fez isso, tu vai ter que reparar. Mas não significa que vai sofrer a mesma coisa. Eu lembro de uma historinha que, muito tempo, eu já ouvi ela, ainda quando eu estava em outro estado, que contavam que um cidadão casado, dois filhos pequenos, a esposa desencarna. E ele fica sozinho para cuidar dos filhos. E ele se entrega a essa criação, a essa condução de espíritos, né? Passado um tempo, ele começa a sentir como se fosse uma coceira no olho. E aquilo vai até o desencarne. Lacrimejava, coçava. Quando ele chega no plano espiritual, ele pergunta para o mentor dele, né? Depois de estar refeito, já se acordou, já se ambientou ao novo estado, né? O que era aquela coceirinha que ele sentia no olho que nenhum médico identificava o que era? E mesmo assim, era persistente, porque era todo dia, como se fosse uma alergia. Então o mentor dele disse, né? Não, era que era para te ficar cego, né? Porque tu cegou muitas pessoas. Porém, como tu estava cuidando tão bem das crianças, era necessário que tu continuasse enxergando para poder encaminhar aqueles espíritos. Pelo teu merecimento, foi concedido que tu continuasse enxergando. Porém, teve uma sequela, que era essa coceirinha que tu sentia.
Ou seja, por isso que Jesus diz que, que o amor cobre uma multidão de pecados. É verdade. Isso não significa que a gente está livre para errar. Mas significa que se a gente errou, a gente tem que seguir os passinhos aqueles. Primeiro entender que errou. Depois pedir perdão pelo erro. E depois reparar o erro. São os 3 passinhos aí que a gente tem que cumprir. Também não adianta a gente somente pedir perdão para Jesus. Ah, Jesus me perdoa. Estou livre de todos os meus pecados agora. Não. Senão seria muito simples também. A gente tem que reparar. Ou seja, se a gente derrubou alguém, a gente tem que ir lá levantar aquela pessoa. Essa é a parte mais bonita. Não é no sofrimento que a doutrina espírita se apoia, mas é nas possibilidades que nós temos, não é? Se Jesus é o nosso guia, as possibilidades que a gente tem. Perdoar sempre, amar sempre. Às vezes se diz, e hoje se diz mais ainda, sobre a força do pensamento. Pensar bem. A ciência hoje admite isso. Pensar positivamente. E não guardar mágoas. Ou seja, Jesus já fala isso há mais de 2000 anos. A ciência hoje vem comprovando isso. Que o pensar negativo, que o guardar mágoas, faz com que o nosso corpo sinta todas essas tensões. E muitas doenças que vão desencadeando, esses processos são os agentes que ativam. Então, o pensar positivo não significa que se no nosso projeto reencarnatório, a pessoa, vamos fazer uma citação, vamos inventar uma história, A pessoa, o espírito, antes de encarnar, solicitou que em um determinado momento da encarnação, ele sofreria uma doença grave, como um câncer, por exemplo. A pessoa pensar positivo não significa que aquela pessoa não vá ter o câncer, mas significa que ela vai enfrentar a doença tão bem que aquele câncer que era para vir destruindo tudo, vem muito menor. E a pessoa acaba, com seu pensamento, ajudando na cura. Não é? Raul Teixeira conta 2 histórias muito interessantes, de 2 pessoas com a mesma doença, que era o câncer. Uma pessoa que tinha câncer, amiga dele, e quando ele foi visitar, ele viu somente, como a gente fala no popular, só cor e osso. E ele, quando viu aquela amiga, tomou um choque, Mas se conteve para não... E a amiga dele pergunta: Raul, você acha que eu vou continuar viva? E Raul dá um sorriso, Claro que vai. A mulher dá um sorriso também: Raul, tu esquece que eu sou espírita também. Eu não estou dizendo que eu vou continuar vivo depois de desencarnar. Eu estou dizendo que eu vou ficar viva aqui, encarnada. Ela cuidava de umas crianças, umas meninas, mais de 50. Então ela dizia: eu tenho minhas meninas para cuidar. Eu não vou aceitar que um câncerzinho vai fazer com que eu desencarne. E é assim que ela agia. Passado um tempo, os médicos deram 3 meses de vida para ela. E o Raul já voltou para o Rio, que ela morava em Juiz de Fora. Ele voltou para o Rio, esperando para dali a 3 meses receber a informação de que a amiga havia desencarnado. E passou os 3 meses e nada. Não recebeu a notícia. Ele pensou: eles não devem estar querendo me deixar triste, Então não me avisaram. E passou 1 ano e ninguém falou sobre o desencarne da amiga dele, Ele volta a Juiz de Fora para fazer uma palestra.
não é? E a amiga estava lá, já assistindo, o câncer já tinha desaparecido, ela estava se recuperando, ou seja, claro que ela tinha merecimento, óbvio, mas também o pensar positivo ajudou muito. Assim como ele conta um outro caso de uma senhora que não tinha câncer. E ao final de um seminário que ele estava dando numa cidade, ele disse que ao final ficou uma senhora sentada ao fundo e um senhor e um jovem vieram falar com ele. E disseram: Raul, a minha mãe disse que está com câncer. Nós já levamos ela, todos os médicos. Ninguém encontrou nenhum câncer nela. Não há isso nela. Ouviu o Camilo, né, que é o mentor dele, né, dizendo: ela está bombardeando as células dela por um erro que ela cometeu e que os dois não sabiam, e ela está bombardeando as células dela com tamanha força que hoje ela não tem o câncer, mas vai ter. Porque ela se dizia que estava com câncer, bombardeava as células e as células iam apresentar câncer. Houve um congresso de medicina em Buenos Aires, onde os maiores estudiosos da área estavam lá. Ela foi lá, os três, né? O senhor perguntou se poderia enviar informação para o Raul sobre o que estava acontecendo com a esposa. Ele disse: claro, quero acompanhar. Ela foi então para Buenos Aires e o jovem, né, o filho, escreve uma carta para o Raul, diz que lá reviraram ela ao avesso, não encontraram câncer. E mesmo assim ele dizia: esses médicos são ruins, eles não sabem nada, eu estou com câncer, eu estou sentindo. 3 meses depois, o câncer apareceu. Aí, Raul recebeu a carta que o diagnóstico apontou o câncer. E que os médicos tinham dado 6 meses de vida para ela. Camilo disse para Raul: ela não vai durar 6 meses. E antes dos 6 meses ela desencarnou. Ou seja, isso somos nós. São os nossos pensamentos. Se nós pensarmos bem, não significa que as nossas dores vão acabar, mas significa que nós vamos enfrentar as nossas dores com muito mais vontade, com muito mais coragem, com muito mais fé, com muito mais amor, porque a gente acaba deixando de se sentir vítima do destino, vítima de Deus, e passa a compreender melhor as coisas. Então a gente vai, mesmo na dor, servir. Isso são fatos que a gente pode entender com a reencarnação. O que é a reencarnação? Se não um ajuste, se não um melhoramento, se não receber mais conhecimento e assim ir progredindo. Porque se a gente for analisar, eu sou da área de TI. O Benjamin é agrônomo, não é, Benjamin? O Benjamin é agrônomo. O Benjamin tem um celular ali que ele não sabe como fazer para acessar um aplicativo do celular dele. Eu, como sou da área da TI, tenho facilidade com isso, ele pergunta para mim. Eu explico para ele: não, tu vai aqui, faz assim, faz assim, faz assim. Ele olha aquilo ali e parece que está tão fácil. Mas quando ele chega em casa já esqueceu tudo, né? Aí ele tem que ligar para mim de novo: ué, como é que eu faço isso? Não, mas você não lembra que eu te expliquei, fazer assim, assim, assim? Tudo bem. Como é que ele vai aprender a fazer? Praticando. Porque não vai adiantar eu falar, que ele vai esquecer logo em seguida. Então ele tem que fazer várias vezes aquilo ali, aquele processo, para interiorizar. Aí se torna praticamente mecânico. Não precisa mais ensinar, ele vai lá e faz. Ou seja, mas por quê? Porque eu sou da TI e ele não, ele pode ter uma dificuldade nisso. Eu tenho facilidade. Porém, de agronomia eu não sei nada. Então ele vai me explicar algumas coisas. Que eu só vou compreender o que ele está fazendo se eu ir lá no campo e ver ele fazer e mostrar. E depois eu ir lá e praticar.
Isso eu estou falando de duas profissões, duas formações. O espírito tem que saber de tudo. Seria possível em uma encarnação a gente saber tudo? Todas as profissões, saber a física, saber a... Porque Jesus construiu a Terra, formou a Terra. Ele sabia, ele conhecia conhecia a tabela periódica inteirinha. Sabia que se juntar isso com aquilo dá tal coisa. Então a gente vai ter que saber tudo. Em uma encarnação é possível? Sim? Não. É impossível saber. Hoje eu sou homem. Uma mulher fala de todas as dificuldades que ela tem, por exemplo, quando está com seus hormônios agitados, vamos dizer assim. Eu vou entender o que ela está falando? Que está sentindo isso, está sentindo aquilo? Não. Eu vou precisar reencarnar mulher para saber. Mas eu tenho que reencarnar mulher para aprender. Porque senão eu não vou aprender. Eu vou aprender só um lado. E o outro? Como é que fica? Então a gente vai ter que reencarnar em ambos os sexos para aprender. É assim que funciona. E aí, quando a gente tiver todo o conhecimento, a gente abandona as vestes carnais por um bom tempo, ao menos, e vai se tornar espírito mesmo, mais consciente de si mesmo. E quando no livro Jesus no Lar, de Néio Lúcio, tem uma mensagem que é magnífica. O nome é Explicações do Mestre. Está um grupo de pessoas na casa de Sara e Benjamim. Não esse Benjamim, é o outro Benjamim. Estão os dois lá reunidos, está um grupo de pessoas, Jesus está lá. Benjamim e Sara eram criadores de cabra. Em um determinado momento da conversa, Jesus está em silêncio, quieto, enquanto os outros dialogam sobre a vida, né? E Jesus está em silêncio. E a Sara fala assim: a ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime. Todavia, como iniciar-me nela? Ela faz uma indagação. Temos ouvido, ela continua, temos ouvido as pregações à beira do lago e sabemos que a boa nova aconselha, acima de tudo, o amor e o perdão. Eu desejaria ser fiel a semelhantes princípios, mas sinto-me presa às velhas normas. Não consigo desculpar os que me ofendem. Não entendo uma vida em que troquemos nossas vantagens por outros. Sou apegado aos meus bens e ciumenta tudo o que aceito como sendo propriedade minha. Então olha a fala dela, né? E Jesus está em silêncio, só ouvindo. Então começa a conversa, Pedro está lá também, eles começam a dialogar, né? Mas todo mundo esperando Jesus falar. Então Jesus pega e diz assim: Sara, qual é o serviço fundamental da tua casa? E ela responde: a criação de cabras. Como, Jesus pergunta novamente, como procedes para conservar o leite inalterado e puro no benefício doméstico? Né? Ela diz: Senhor, antes de qualquer providência, é imprescindível lavar cautelosamente o vaso em que ele será depositado. Se qualquer detrito ficar na ânfora, em breve todo o leite se toca de franco azedume e já não servirá para os serviços mais delicados. Jesus sorriu e explanou: assim é a revelação celeste no coração humano. Se não purificamos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior,
se confunde com as sujeiras do nosso íntimo. Como que se degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. Ou seja, que resposta magnífica de Jesus. E como é que a gente lava o nosso vaso íntimo? Reencarnando. Se hoje ainda a gente não dá conta de limpar ele todinho, na próxima a gente limpa mais um tantinho, depois mais um pouquinho. Ou seja, vai depositando. É como se a gente tivesse em um vaso água suja. Vamos dizer, num vaso a gente coloca 1 litro de água suja. Depois a gente coloca pega em uma outra jarra 1 litro de água limpa e joga ali. E o que acontece? A água se mistura e fica meia turva. Mas ela já dá uma limpadinha naquela água que estava mais suja, não é? Depois a gente joga mais 1 litro de água limpa. E assim vai indo, até que toda a água se torne limpa. Assim nós vamos fazendo as reencarnações. Mas aí a gente tem dois pontos, que a gente não pode nem para um extremo nem para o outro. Nem se violentar mentalmente, se achando inferior porque não consegue se livrar das suas dores, das suas culpas, e também não entrar, não achar que está tudo bem assim. Então, se a gente vê uma pessoa sofrendo, a nossa função é ir lá colaborar e ajudar da forma que a gente pode e da forma que a pessoa aceita. E não ficar sentado numa cadeira, admirando e dizendo, não, ela está sofrendo porque ela deve aquilo. Que não é a nossa função essa. A nossa função é ir lá e ajudar. Não é? E também, não adianta a gente achar que não vai ter que fazer o esforço para se transformar, naquele pensamento, já que eu vou reencarnar ainda muitas vezes, deixa para outra encarnação. Também não é isso. É a gente procurar fazer o possível dentro dos nossos limites para ir nos despojando das nossas imperfeições para numa próxima reencarnação estar mais leve e conseguir despojar mais coisas até o momento que a gente não vai precisar mais despojar nada, porque a gente já vai ser um espírito de alta esfera, né? E como diz Joana de Ângeles, a gente nasceu, né, para o infinito, a gente nasceu para a perfeição. Querendo nós ou não, a gente vai chegar lá. Agora depende de nós chegar mais rápido ou mais demorado. Né? E para a gente encerrar, eu gostaria de dar um toquezinho, somente, no nosso país, Brasil, onde a gente vive, onde a gente decidiu reencarnar, nesse momento de transição. Né? Porque às vezes a gente fala tão mal do nosso país, a gente se apega a tantas notícias tristes e esquece esse país em que a gente vive, desse povo, de receber um estrangeiro tão bem. Né? O Brasil é um país que serve de exemplo para o mundo, no que tange no amor. Por quê? Eu vou dar um exemplo que não é crítica. Jamais, não digo jamais, no momento, a gente não vê um judeu sair de mão dada com um palestino lá em Israel. Não acontece isso. A gente não vê um turco sair de mão dadas com um libanês. Não acontece isso. No Brasil, sai um judeu e um palestino e nenhum pergunta para o outro qual é a origem dele. Saem felizes, vão conversar, namoram, têm relações de amizades, sem se importar a origem. Então o Brasil é um exemplo para o próprio país de origem. Porque quando esses países olham o Brasil, como é que lá eles conseguem conviver? E a gente não consegue conviver aqui. Então a gente tem que ver o país em que a gente está vivendo. Dizem que o Brasil é um hospital, a gente está ouvindo muito na internet, que onde vem os espíritos endurecidos para
para purgar. Eu já prefiro ver o Brasil como uma escola que mostra caminhos, que mostra como é possível fazer. Aqui no Brasil, por mais que exista alguma forma de racismo, mas a gente vê um convívio tranquilo entre negros e brancos. Vá, por exemplo, nos Estados Unidos, em locais onde há ainda um extremo racismo, para ver se consegue haver essa convivência. Então o Brasil é um modelo. Então quando Jesus trouxe o Evangelho para cá, né, que está lá no Brasil, coração do mundo, todos nós aqui, uns mais, outros menos, a gente consegue conviver entre todas as raças. No Brasil ele conseguiu agregar, trazer para si todas as raças que existem no mundo. É possível a gente encontrar todas as raças no Brasil. Então, provavelmente, nenhum outro país do mundo há isso, tanta diversidade. Convivendo. Mantém as suas culturas, mas convivem tranquilamente. Não é? Então o Brasil é esse exemplo também. Porque a gente tem que pensar no nosso país como um modelo. E aí quando a gente encontra, na atualidade, um palestino que não gosta de judeu, nem um judeu que gosta de palestino, um turco que não gosta de libanês e vice-versa, um branco que não gosta de negro e vice-versa, o que acontece com eles? Ah, vocês não gostam? Vão nascer lá no Brasil para vocês poderem aprender a conviver. Aí a gente vê aqueles espíritos que às vezes nascem muito endurecidos ainda, mas que vêm reencarnar aqui algumas vezes para aprender a amar. Que a gente vê no nosso país. Talvez não exista um outro país no mundo que ame tantas pessoas como a gente ama. Ainda com as nossas dificuldades, ainda precisando melhorar muito, mas no nosso país a gente vê muita coisa boa. Às vezes a gente tem que deixar de assistir um pouco os jornais que só trazem a parte triste do país e partir mais para as palestras espíritas, né? Se não é espírita, procure a sua religião, procure caminhar, ver a natureza, para limpar a nossa mente dessas sujeiras que andam todo instante no noticiário. A gente limpa a nossa mente, a gente vê o mundo com outra visão, né? E sendo assim, né, agradeço a todos a paciência e que Jesus nos abençoe, né?